noite a todos. Eu é que agradeço ao Hélito pelo convite e a minha colega Etel também, que vai participar comigo aqui desse trabalho hoje. E é sempre um prazer poder falar desses temas, porque quando nós falamos, nós nos preparamos, estudamos e sempre aprendemos um pouco mais, não é? Então, a minha pretensão é tentar abordar esses itens aí, o mal-estar, a felicidade, tristeza, depressão, cultura, talvez chegar na clínica da depressão e na casuística também. Apesar de que esse tema é um tema mais específico, né, e não sei se vai dar tempo de a gente chegar até aí. Então, esses autores que estão aí são autores que eu vou citar, eu vou me basear nesses autores, né? Freud, Jacques Alain Miller, Lacan, Jacques Alain Miller, Samuel Beckett e Gilles Lipovetsky. São os autores que eu deverei citar em algum momento, coisas que são deles, né? Basicamente, Freud e Lacan, que são os nossos grandes orientadores aí na psicanálise. Eu vou começar mostrando essa foto, porque essa foto está aí por um efeito do inconsciente, do meu inconsciente. Eu estava, há 2 dias atrás, procurando uns manuscritos de Foucault para uma apresentação que nós íamos fazer lá na Escola de Psicanálise, e eu encontro uma revista, que foi essa revista daí, de 2014, onde houve essa reportagem sobre depressão, o mal do século, e que eu participei. Vocês percebem que eu ali estou bem jovem ainda, né? Porque já tem alguns anos e a foto talvez seja mais antiga ainda. E o que me chamou muita atenção nessa reportagem, que, como vocês veem, eles tomam a depressão como a doença do século e traz a informação que isso em 2014, a estimativa da Organização Mundial de Saúde é que haviam 450 milhões de pessoas com depressão. Então, é um número muito significativo. E vamos ver o que nós podemos abordar hoje para tocar nesse tema que, com esse número, aparentemente daria conta desse título, mas que eu coloco uma interrogação, de depressão generalizada, quer dizer, a depressão estaria aí para todos. Os dados atuais da Organização Mundial de Saúde é que de 4 pessoas no mundo, uma tem ou terá depressão. Então, é um índice alarmante. E vamos ver se realmente se trata de depressão ou se há efeitos diagnósticos muito excessivos de determinados quadros que não têm a ver com depressão e serem caracterizados como tal. Eu trago essa primeira citação de Freud nesse texto dele, em 1930, chamado Mal-estar na Civilização, que ele fala da dificuldade que existe para se lograr a felicidade. Então, o primeiro tema que nós vamos abordar tem a ver com isso, com a felicidade. Por que a felicidade? Porque, aparentemente, o outro lado seria a depressão, né? Então, por um lado a felicidade, por outro lado a depressão. É uma maneira de fazer uma leitura cultural. Mas nós sabemos que não é bem assim. E Freud dizia, nesse texto que eu acabei de citar, que existem pelo menos 3 causas que levaria a nós a termos momentos de infelicidade, ou que a infelicidade estaria mais para acontecer do que a felicidade propriamente dita. Ele dizia que essa dificuldade que o sujeito tem para ser feliz tem a ver com eu passei aqui. Essa é uma dificuldade que nós temos com esse... Pronto. Então, a primeira questão que aparece é a fragilidade do nosso corpo. O segundo item importante também é a própria natureza, com a sua força, que muitas vezes pode ser destrutiva, principalmente quando o homem interfere tanto na natureza, criando condições para a natureza, às vezes,
vir com forças de destruição e, muitas vezes, impiedosas para com o humano. E o terceiro, que parece ser o mais importante para nós, é justamente a partir do relacionamento que nós temos com o outro, com o nosso semelhante. Então, essas são três causas que, para Freud, em 1930, eram determinantes da condição, da dificuldade do homem de ser feliz, da condição para o mal-estar na civilização. Então, ele dizia que o desígnio de ser feliz que nos impõe o princípio do prazer é irrealizável. Então, há essa dificuldade do próprio humano de ser feliz, não é? Mas nós não devemos abandonar a possibilidade de tentar ser feliz. Então, essa é uma mensagem muito importante. Nós temos que tentar, pelo menos, né, fazer algo para tanto. E eu trouxe essa frase de Samuel Beckett porque me parece fundamental. Você está na Terra, não há cura para isso. Então, todos nós estamos submetidos a esta realidade, não é? E quais as tentativas que o humano faz para tentar dar conta do seu mal-estar? As drogas, não é? Que Freud chamava de amortecedor de preocupações, porque a droga possibilita, aparentemente, o sujeito estar melhor na vida, aparentemente, e é por isso que a droga está tão presente, porque a droga o sujeito usa pensando de algo bom para ele, porque se fosse algo que trouxesse algum mal, ele não usaria, quer dizer, pelo menos momentaneamente. A questão é que esse prazer que a droga traz, ele é momentâneo e ele tem consequências muito negativas para nós. Mas é uma tentativa do humano de tentar dar conta de ser mais feliz. A outra é a sublimação, é reorientar os objetivos pulsionais. E o maior exemplo para nós da sublimação é justamente a arte. É uma possibilidade que o humano tem de tentar dar conta do seu mal-estar, através da arte, por exemplo. E a arte, aí, de uma forma muito ampla, né? Fala aqui da alegria do artista em criar, a do cientista em solucionar problemas, e, por que não, já que estamos numa casa médica, né, do ambiente médico, o médico também do prazer que tem quando atende o seu paciente e tem algum êxito. E isso nós podemos estender a todos aqueles que trabalham com a área de saúde. O outro ponto é a questão da felicidade relacionada com a política. Antes, a felicidade estava muito associada com a religião, mas a religião sempre promete a felicidade, pelo menos algumas religiões, para o só depois da vida, né? Então, o sujeito vai ser feliz no reino do céu. E aí vem a possibilidade agora de se pensar na felicidade para todos, que a política promete. Então, todos nós sabemos de que o político sempre promete o melhor para o outro. Agora, daí a acontecer, tem uma distância muito grande, mas a política vem com essa intenção, não é? Principalmente você pensar na política como a possibilidade que o ser humano tem na relação com o outro. Isso é que é política. Mas a política profissional traz sempre essa ideia de que vai trazer a felicidade para a maioria da população. A questão é que isso passa a ser regido também pela ciência e pelo mercado. Então, esse é um tema que a gente começa a se aproximar agora, e aí eu trago a hipótese de Gilles Lipovetsky, que ele dizia que, na sociedade do hiperconsumo, a aquisição de bens passa a ser um índice privilegiado de felicidade. Isso é uma constatação. O consumidor se satisfaz via objeto de consumo. Então, parece ser, pelo menos é assim que o mercado vende, que quanto mais objetos você tem, mais você está feliz. Essa é a grande ilusão que o humano passa, né? Então, esses objetos todos que são produzidos pelo mercado, eles aparecem
como equivalentes ao objeto causa de desejo. E só que não dá conta disso, né? Esses objetos não são causadores de desejo. Eles aparecem como uma tentativa de suprir o objeto de desejo. Então, eles são ofertados, como diz Jacques Alain Millet, para tapear o defeito de construção da espécie humana, que é a castração, que é o nome técnico que nós dizemos e usamos para falar do objeto que sempre falta no humano. Todos nós, sujeitos, somos constituídos a partir de uma falta. Sempre falta algo. E é porque falta algo que nós desejamos que esse algo aconteça. Então, toda a tentativa do humano é tentar dar conta das primeiras experiências de vida, que acontece a primeira com a amamentação. Então, essa sensação que a criança experimenta depois de saciada a sua fome é o que ela vai buscar durante toda a sua vida. Ele vai querer repetir esse momento de prazer, de plenitude que alcança nesse primeiro contato com o externo, com o exterior, que é via a amamentação, que é fundamental para a alimentação, mas também para criar o afeto no humano. Então, sempre há essa ideia de que um objeto vai tentar dar conta dessa falta constitutiva do homem. Então, aqui eu trago a questão também relacionada com as artimanhas do progresso, né? Os bens de consumo são impostos para todos nós, com essa apresentação como objeto de desejo, que contempla o ideal de ser um grande homem, de ser uma grande mulher, de ser um bom pai, um bom filho, etc. Então, que esses objetos estão aí também criando esse ideal, não é? E isso tem a ver com o que nós acabamos de falar, da nostalgia do objeto perdido. Esse objeto perdido é essa relação inicial de prazer que a criança experimenta e que isso está perdido para sempre. E nunca há uma recuperação no mesmo nível dessa primeira experiência vivida. Então, o sujeito se equivoca ao pensar que ele é feliz porque ele pode gozar de todos os objetos que podem lhe fazer gozar. Essa é uma ideia que está aí, que o mercado propõe para que o sujeito seja feliz. Então, a cultura do fazer demais, que nós experimentamos hoje, cria essa possibilidade do sujeito sempre fazer mais para fazendo mais, poder ser mais feliz. Então, se a felicidade é ter tanto, é preciso fazer tudo de maneira excessiva para ter mais, sem considerar as consequências. Então, vocês percebem que eu estou me encaminhando para começar a trazer a ideia de que é o social que produz essa expectativa no sujeito de que ele tem que ter mais, tem que fazer mais, tem que comer mais, tudo mais, porque se ele ir fazendo assim, ele seria feliz, e se ele não consegue fazer isso, ele vai ficar, o quê? Deprimido. Então, é uma aproximação que nós estamos começando a fazer, não é? Como fazer para melhorar o índice de felicidade? Então, aparentemente, é operar sobre a depressão que ataca 16% da população, já que teríamos como resolvê-la. E aqui entra um outro item importante na nossa abordagem, que é a ideia de que a química é capaz de tratar a depressão e fazer o sujeito feliz. Claro que tem algo aí de verdade. Os medicamentos ajudam ao tratamento da depressão, quando é depressão propriamente dita. Ajuda e vai dar uma contribuição muito importante. A ambição de hoje é curar o mal-estar da vida, a busca da felicidade, e qualquer resposta contrária é concebida como patológica. Então, tudo se faz dentro dessa expectativa do mercado para que o sujeito seja feliz. E quando ele não cumpre com essa condição, ele então vai se entristecer, ele vai ver que ele não está bem na vida, porque ele não tem
esses objetos, isso que é oferecido pela ciência, né? Agora, nós não devemos confundir tristeza com depressão. E esse é um item muito importante, porque nos parece que há cada vez mais situações de tristezas que são confundidas com depressão e se medica. E esse é um problema que nós temos que distinguir para que não caia nessa ideia de que o sujeito, às vezes, por alguma reação da própria vida, né, alguma reação aos atos da nossa vida, a gente pode ficar como se estivesse deprimido. Então, o luto, a perda dos objetos, né, as inadequações afetivas passageiras, o cansaço eventual, a tristeza, são experiências de vida. Tem a ver com a experiência de vida de cada um. Então, a ideia é ser feliz a qualquer preço. É o que está posto aí para nós. Então, na nossa cultura, não há espaço para o tristonho, para o baixo astral, o desanimado, aquele que sempre está de mal com o mundo. Então, a sociedade que produz o deprimido, entre aspas, não tem condições não oferece as próprias condições para o sujeito ficar feliz, e quando ele não reage bem, ele está deprimido. Então, é a própria sociedade que produz isso. Há um tempo já, né? Ainda tem. Ah, tudo bem. Viva. Então, o estudo aí das ciências interfere na cultura e molda mudanças nos costumes, incorpora-se na linguagem e tem efeitos para o sujeito. Então, eu trouxe essa referência aí da minha geração, não é? A geração de 70, onde, às vezes, um jovem que sofria uma perda importante, uma ruptura afetiva, entrava na fossa e vivia um baixo astral até reencontrar seu eixo existencial e continuar tocando sua vida. Era assim que a gente resolvia essas questões, né? Hoje, o sujeito está deprê. E, como não pode parar, ele recorre ao recurso médico, sente-se carente de serotonina. É interessante isso, né? Como que as pessoas, o próprio mercado introduz essa cultura da pílula e dá explicações. Às vezes, dão explicações que são até benéficas, como, por exemplo, eu vou fazer exercício para poder produzir serotonina. Então, é uma coisa boa fazer isso. Agora, tomar pílula antidepressivo para produzir serotonina, para poder o sujeito tratar de questões que estão relacionadas com a tristeza própria da vida, não é uma indicação coerente, né? O medicamento está aí, claro, e pode ser usado quando se trata de um quadro realmente de depressão. Agora, a depressão, ela nunca, nem sempre foi considerada como uma doença, né? Então, o termo distimia significava tão somente mal-humorado, designando o temperamento melancólico. Esse temperamento melancólico que, para Aristóteles, por exemplo, era uma qualidade dos homens geniais. Então, havia uma leitura cultural na época que essa tristeza que o sujeito apresentava muitas vezes na vida tinha a ver com a genialidade, tinha a ver com as condições de produção de homens como Empédocles e Platão, né? Então, era uma marca de distinção intelectual, uma marca de distinção social, portanto. Agora, com o saber psiquiátrico, a partir do século XIX, a melancolia transformou-se em doença mental e passou por numerosas transformações. Incluindo os floreios filosóficos. Eu gosto dessa definição do Victor Hugo, que ele dizia que a melancolia era uma estranha felicidade por estar triste. Só, não é, Roque? Só um Victor Hugo para poder definir dessa forma, não é? Que é o triunfo da tristeza, que a depressão seria o triunfo da tristeza. Então, depois, o Esquirol, que foi um francês também, passou a chamar de lipomania, que é a mania de tristeza, e Fauré, que é foi um grande psiquiatra também do século XVIII, XIX, que aproximou a melancolia da mania e chamou de loucura circular.
Então, daí vem a concepção de Kreppel, que foi Emil Kreppel, um psiquiatra alemão muito importante, que fez a primeira classificação das doenças mentais, que ele passou a chamar de psicose maníaco-depressiva, e chegamos hoje com o CID-10, a Classificação Internacional das Doenças, para essa ideia do transtorno afetivo bipolar. Freud não estudou, não foi um estudioso da depressão, né? Ele descrevia os fenômenos depressivos em todos os quadros que podiam acontecer, chegando a reconhecer que nas neuroses existia uma tendência à depressão de ânimo. Então, vocês percebem aí que Freud aproximava muito o que muitas vezes era considerado como depressão, como algo relacionado com a tristeza, com algo do ânimo do sujeito, que em determinados momentos e circunstâncias da vida pode apresentar essa tristeza, que muitas vezes aparece como patológica. E nessas condições, o melhor é tratar com a palavra do que com a pílula. Então, é muito importante, é assim que a psicanálise se aborda, de que a maioria dessas questões relacionadas com a depressão podem ser tratadas pela palavra, via psicanálise e todas as outras técnicas psicoterápicas que se originaram da psicanálise, e que o sujeito pode encontrar uma outra forma de estar na vida e reagir melhor aos eventos próprios da vida do que com a tristeza permanente. Portanto, volta essa ideia de que temos que saber distinguir o que é a tristeza da depressão. Então, Freud preferiu manter o termo clássico de melancolia e fazendo uma diferença com o luto. Freud tem um texto importante que é Luto e Melancolia, um texto de 1917 que nós estudamos até hoje, porque justamente ele vai fazer uma diferença importante entre os quadros depressivos e os quadros de luto. Então, quando alguém está de luto, e o luto aí para nós é mais abrangente do que a perda de um parente, de um humano, não é? Mas até com os próprios objetos, com certas funções que o sujeito às vezes perde na vida, e qualquer condição de que há uma perda, pode haver uma reação de luto que se caracteriza pela tristeza, por exemplo, né? Que tem as consequências também a tristeza. Falta de apetite, insônia, angústia, ansiedade, mas que não deveriam ser tratadas com medicamentos, porque tem a ver com um processo que o sujeito possa elaborar algo sobre essa perda e que ele tenha condições, por estrutura, de ser um sujeito normal, que nós chamamos que é o neurótico. Então, eu, quando trago essa ideia, principalmente quando estou na frente dos colegas médicos, sempre reagem. Não, mas eu não sou neurótico. Poxa, o neurótico para nós é o normal, com variações de acordo com a condição de cada um, com a história de vida de cada um, com a estrutura de vida que cada um tem, mas para nós não há um sujeito normal no sentido de que se propõe culturalmente, de que é aquele que não tem doença nenhuma. Eu não conheço ninguém que não tenha um sintoma. Pode até ser um sintoma em que o sujeito está adaptado a ele e que esse sintoma faz com que ele até se mantenha bem na vida, e pode descompensar, e aí aparece a neurose propriamente dita, quando há uma descompensação do modo que o sujeito encontrou para se harmonizar na sua relação com a natureza, com a vida e com o humano. Então, para nós, o normal é aquele que está dentro dessa condição que apresenta sintomas. Não é? Sintoma não é só o sintoma físico, que a medicina estuda, trabalha e trabalha bem para tentar eliminar esses sintomas, mas são sintomas de ordem psicológica, que vai desde sintomas propriamente ditos, no sentido da expressão, como, por exemplo, uma dor de cabeça, uma insônia, ansiedade, até condições próprias de cada um, que o próprio sujeito tem, que se ele diz para o outro diz, isso é bobagem, mas que para ele é muito importante. Então, na atualidade, essa condição depressiva, que apesar de ser chamada de depressão, tem muito a ver com a tristeza própria do humano, se afigura como uma marca de insucesso. O paradigma da revolta, o triunfo do fracasso, a dor de existir, frente a um mundo desprovido de ideais, mas que exige, com auxílio do desenvolvimento tecnológico, soluções para tudo. Então, vocês percebem que nós voltamos ao nosso ponto
de começo, não é? Que é essa sociedade que exige que você seja bom em tudo, que cria condições desfavoráveis que frustra o sujeito, que começa a se apresentar depressivo, reagindo a essa impossibilidade de dar conta das exigências também do social, e por isso que adoece. Então, esse sistema também busca soluções para esse adoecer, porque, como nós sabemos, o Estado tem que dar conta do mal-estar social, é responsável pelo cidadão. E aí vem a gente casa com aquela promessa do político de que todo mundo tem que ser feliz. E a felicidade, para nós, é algo efêmero, é algo que acontece, que nós devemos persegui-la, mas não quer dizer que o sujeito é feliz para sempre. Eu até, às vezes, comento que, quando alguém chega para mim e diz, não, eu não tenho problema nenhum, isso passa a ser um problema, não é? Essa felicidade excessiva também, que é o outro lado da depressão, né? O outro lado dessa doença cíclica que se chamava psicose maníaco-depressiva, né? E que hoje está ligado mais a essa alternância de estados depressivos e estados de alegria desmesurada. Portanto, a alegria pode ser também um sintoma. Agora, na antiguidade, esse sintoma dito depressivo, ele poderia ser tratado, por exemplo, pela religião. A religião funcionou e funciona até hoje como um amortizador importante para que o sujeito dê conta desse estar depressivo, dessa tristeza que se mantém. A religião, com a promessa de felicidade, traz muito esse alento, né? Mas hoje, o que nós percebemos é que o que vem ocupar esse lugar é o psicofármaco, que é algo muito recente, não é? O psicofármaco é dos meados do século XIX, do século XX. Né? Então, é muito recente o uso da pílula. Antes eram chás, tinham maneiras mais caseiras de dar conta disso. Havia uma tolerância maior com o tristonho, com o baixo astral, com essas pessoas que apresentavam algum tipo de reação dessa ordem. Então, era muito mais tolerado essas condições e sempre tinha alguém que tinha uma maneira, digamos, mais afetiva, colocava algo do seu afeto para ajudar o outro, e com algumas recomendações que variavam muito, mas as mais comuns é o chá. Né? Mas hoje é tudo pílula. Hoje todo mundo tem que tomar alguma pílula, porque se faz logo um diagnóstico de depressão. Né? Então, aí nós já vamos entrar nesse contexto da relação da pílula com a palavra, né? Com a maneira de se tratar. A experiência que nós temos é de que mesmo as pessoas que têm quadros depressivos importantes e que precisam tratar com medicamento, ele vai ter um sucesso maior se ele faz um trabalho também com a palavra do que aqueles que apenas são medicados e que voltam depois de 15 dias, 30 dias, um mês ou 2 meses, para ser visto novamente pelo profissional que o atendeu. Então, é diferente do sujeito que pode vir 2 vezes por semana, 1 vez por semana, falar de sua vida, discutir, elaborar algo sobre o que está acontecendo consigo, mesmo sendo uma patologia, mesmo sendo depressão, porque cada um de nós temos uma maneira muito singular de adoecer. Quando se fala de depressão, eu costumo até dizer que o correto era ter 6,5 bilhões de diagnósticos, porque cada pessoa tem um diagnóstico preciso, que lhe é singular. Então, dizer que alguém é PMD, ou que alguém é esquizofrênico, ou que alguém é neurótico obsessivo compulsivo, não dá conta. Não dá conta, porque cada um de nós temos singularidades ao apresentar o sintoma. A sua história, tomar a doença como resultado da história de cada um. Cada um adoece com aquilo que ele tem, com aquilo que ele construiu, né? Que vem desde antes do nascimento, porque a história, se o sujeito ia nascer ou não, já faz parte da história dele. Então, a história de cada um tem a ver com a sua ancestralidade. Então, é isso tudo, é essa história que vai ser importante
no tratamento que esse sujeito vai se submeter, mesmo tendo um quadro de depressão importante, um quadro de depressão que é chamada de depressão endógena, que tem a ver com alterações nos neurotransmissores, né? E se nós entramos nessa particularidade, nós podemos também indagar se as alterações nos neurotransmissores é porque o sujeito deprimiu, ou se ele deprimiu porque teve essa alteração antes. Mas aí são mais detalhes, e eu prefiro, pelo tempo, ficar por aqui, dizer a vocês que eu gostei de vê-los escutando o que eu estou dizendo e vamos depois discutir alguma coisa.